bom dia. Estamos no Agosto Dourado. Essa é uma campanha de conscientização que já acontece há 37 anos, instituído pela Organização Mundial da Saúde, como todo mundo sabe, para incentivar a amamentação. E é sobre os benefícios dessa campanha que nós vamos conversar hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi o Dr. Antônio Leonardo Rosa, que é chefe da Unidade de Obstetrícia do Hospital Universitário. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia a todos, bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Há 37 anos essa campanha acontece. Dá para dizer que a gente já tem um resultado, um balanço positivo de todo o trabalho que é desenvolvido nesse período, doutor Leonardo? Sim, a gente tem resultados, mas a gente precisa avançar mais. Em 2019, um levantamento que foi feito pela Fiocruz mostrou que apenas 45% das mulheres amamentam até os 6 meses de vida do bebê, o que é um índice ainda muito abaixo do que preconiza a Organização Mundial da Saúde, que é de 70%. Então a gente ainda está num número muito baixo em relação ao que teria que ser. Isso o senhor fala com relação ao Brasil inteiro ou de ao forma Brasil, mais particularizada? Ao Brasil, para o Brasil, né? Brasil. São números da Fiocruz, da Fiocruz aqui no Brasil. E isso, infelizmente, tem que mudar, porque a gente sabe que o aleitamento exclusivo até os 6 meses, e hoje em dia a gente percebe que até os 2 anos de idade, se a criança ficar apenas no leite materno, mas assim, com o leite materno até os 2 anos de idade, ela tem benefícios enormes para a saúde, para o desenvolvimento dela, o que também reverte para a mãe. Né? A gente sabe que cânceres de mama, cânceres ginecológicos, eles têm uma diminuição do risco à medida que a mulher amamenta durante um período maior que 1 ano. Então, assim, o aleitamento ele tem benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê e para a sociedade. Porque se a gente considerar que toda a sociedade se beneficia pelo desenvolvimento melhor dos cidadãos, e isso acontece através do aleitamento. O aleitamento não tem apenas um efeito imediato, né? Ele dura para o resto da vida pelo que ele pode causar no indivíduo. O impacto no serviço de saúde também, Sim. né? Porque à medida que um bebê é bem alimentado, é nutrido pelo leite materno, ele vai precisar menos de internações, ele vai estar menos sujeito à doença e isso de alguma forma vai impactar positivamente o sistema de saúde que não precisa cuidar de quem está sendo tratado. Exatamente. Por aí, né? Exatamente. E também o senhor falou, é bom para a mãe, bom para o bebê. A gente pode dizer que é uma via de mão dupla. Sim. Né? Todos os dois estão sendo beneficiados. Então, por que, doutor Leonardo, a gente encontra ainda tanta resistência ao processo de amamentação, principalmente nesses 6 meses, quando a gente sabe que essa é uma alimentação exclusiva do bebê, mas a gente às vezes insiste com outras coisas? É porque ainda existem mitos, né? As pessoas acreditam em coisas que não são verdades, como, por exemplo, que o leite não é suficiente para o bebê, ou que eventualmente existem substitutos ao leite humano, o que não é verdade, porque o leite humano ele é insubstituível pelas características dele. Então é preciso que a gente propague essas informações, né? Acima de tudo é isso, o mês de agosto é para a gente fazer campanhas de informação para que justamente todo mundo tenha consciência da importância do aleitamento. Amamentar não é um ato individual, apesar de que cabe à mãe fazer o aleitamento, mas esse não é um ato individual, porque ela precisa de toda uma rede de apoio, né, da família, às vezes até dos vizinhos, do próprio empregador que tem que, de certa forma, quando ela volta da licença maternidade, dar condições a ela para que ela mantenha a alimentação no peito do bebê. Que como é até 6 meses, a licença maternidade são 120 dias, ela vai passar um grande período ainda que ela já vai estar trabalhando e ela precisa manter o aleitamento. É aquela famosa 1 hora que a mãe tem direito para cuidar da alimentação do bebê, da amamentação mesmo, depois que ela volta ao trabalho, é isso, né? Mas muitas mulheres moram distante do trabalho, né? E talvez, em alguns casos, provavelmente na maioria, o trabalho não oferece condições para que ela possa colher esse leite de forma adequada, armazenar para levar para casa ou, eventualmente, 1 hora realmente para que ela possa se dedicar à amamentação dentro do serviço. Isso é uma coisa que a gente ainda tem que vencer no Brasil. Pois é, então tem uma opção de pedrinhas, vamos dizer, no meio desse caminho que a gente pode sair tropeçando. Além da dificuldade natural que algumas mulheres podem ter nesse processo de amamentação. Por exemplo, eu tive muita dificuldade com o meu primeiro filho. Na amamentação tinha muita dificuldade, o peito doía, o bebê parece que não sugava direito. A gente tem muitas dificuldades ainda, até pessoais, para vencer isso, né? Sim. Amamentar é um ato totalmente instintivo da mulher.
né? É verdade. Mas culturalmente, E do a nossa bebê, né? sociedade... Ele já nasce procurando o peito, né? Exatamente. Mas a sociedade mudou, né? Então, com essa mudança da sociedade, a mulher, de certa forma, perdeu essa capacidade de achar o aleitamento um ato natural. Até por questões mesmo de influência de mídia, né? Estética. Exatamente, estética. Então, assim, a mulher foi se afastando dessa naturalidade que ela tinha de amamentar. Você vê que em povos indígenas a gente não precisa informar para a mãe como é que ela vai amamentar. Não ela faz isso. De tanta informação. Exatamente. É natural. Mas a mulher indígena ela não tem essa obrigação, por exemplo, como hoje em dia, de trabalhar, né? A gente vê que na nossa sociedade atual as mulheres trabalham muito mais, né? Muitas são responsáveis pela casa, então elas têm uma obrigação de ter um tempo para o trabalho, porque às vezes limita o tempo dela para estar com os filhos, para amamentar. Então é preciso que a gente... São culturas diferentes, com costumes diferentes, né, que acabam influenciando nesse processo todo, né? Mas é verdade, a mãe às vezes tem muita dificuldade mesmo quando ela se dispõe a fazer essa amamentação. Tem um tal do leite que não desce, tem o peito que fica duro demais, tem aquela coisa dolorida quando a criança abocanha o mamilo. É muito complicado, doutor, não é tão simples assim, não. Com certeza. É complicado, mas a gente hoje tem recursos para isso, né? Os bancos de leite todos estão aí e eles todos podem ter esse papel de informar, de ajudar a mulher, de dar apoio para que ela consiga superar essas dificuldades que eventualmente ela tenha. Pois é, e a gente pode dizer que a mulher já está um pouco mais consciente dessa rede de apoio que ela pode ter, porque antes, na primeira dificuldade, a gente parava logo e dava uma mamadeira para a criança. Sim. Hoje parece que a gente já tem um pouquinho mais de resistência a essa mamadeira, a essas fórmulas, nós já vamos falar a respeito, e acaba tendo esse suporte para fazer essa amamentação ser um momento mais, vamos dizer, mais agradável. Sim. Como é que funciona dentro do Hospital Universitário, por exemplo, essa rede de apoio para essas mães que precisam desse AP nessa hora? O Hospital Universitário Materno-Infantil da UFMA, ele é um hospital credenciado pela iniciativa Hospital Amigo da Criança e da Mulher. Sim. E isso só é possível quando a gente faz todo um treinamento de todos os profissionais. Vai do guarda que está na porta até a enfermeira, o médico, todos têm que passar por um treinamento que é justamente para dar apoio a essa mulher e orientá-la no sentido de continuar, de manter o aleitamento. Então, assim, isso é uma coisa já feita normalmente dentro dos hospitais que são iniciativa Hospital Amigo da Criança e da Mulher. Mas, infelizmente, nem todos no Brasil têm esse credenciamento, porque é realmente um credenciamento difícil. Uhum. A gente tem que cumprir 85% de vários critérios que eles colocam para o nosso credenciamento. Então, assim, não é fácil, porque é um trabalho que a gente tem que ir profissional a profissional, um trabalho de formiguinha, sensibilizando as pessoas para que elas entendam a importância do aleitamento e da ajuda que tem que ser dada a essa mulher. Mas nós estamos conseguindo fazer esse tipo de serviço. A mulher que precisa de apoio, ela vai encontrar esse apoio, né? Sim. E a gente tem, inclusive, as portas abertas. A nossa unidade do banco de leite, ela não só atende as mulheres que tiveram bebê no hospital, como também a todas aquelas que nos procuram, né? A gente tem um telefone fixo, um zap que faz informações... Isso pode até dizer. A gente tem um telefone fixo que é o 2109 1178 e tem um telefone que é um zap, né, onde a gente passa informações, inclusive para aquelas mulheres que se dispõem a doar o leite para o hospital, não só para elas, mas também para elas, onde a gente instrui essa mulher à coleta do leite em casa e o armazenamento desse leite, que a gente depois vai até a casa dela buscar o leite para a gente utilizar nos nossos bebês prematuros que estão no banco de leite e que as mães não conseguem amamentar. O banco de leite tem um trabalho enorme, porque não é só coletar o leite e doar
né, e dar para o bebê, distribuir, mas também todo um processamento desse leite. Esse leite passa por uma análise laboratorial, ele tem que ser pasteurizado, e aí quando ele está em condições adequadas, ele é distribuído para as crianças do hospital. E o telefone do Zap, ele serve tanto para as mulheres tirarem dúvidas, quanto também para a gente instruir essas mulheres que eventualmente querem coletar o leite em casa e para fazerem da melhor forma possível. Esse telefone é o 991 636833. Esse é um telefone que pode... repetir. 991 636833. Pronto, 6833. Esse é o você pode... A Zap é tudo mais rápido, né? Sim. Achar mais rápido, vai nesse. Pede ajuda. O importante é pedir ajuda e cumprir essa função que é nossa, amamentar. Mas nós vamos dar só um intervalinho aqui na nossa conversa, tá? Vamos tomar café, vamos tomar leite. E a gente volta já já para a conversa. Tá um minutinho só, eu volto já. Estamos de volta conversando aqui sobre a campanha Agosto Dourado, os incentivos à amamentação. Quem está conversando comigo aqui é o doutor Antônio Leonardo Rosa, que é do Hospital Universitário. A gente estava falando nos benefícios ou, não sei, das vantagens do banco de leite. Mas antes de falar mais do banco de leite, vamos falar da tal fórmula. De onde surgiu essa ideia desta fórmula e de que forma ela pode mesmo substituir o leite materno em condições, assim, vamos dizer, bem extremas? Ela não é o ideal em condições extremas, quando a gente não tem como lançar a mão do leite humano. Sim. Quando a gente não tem condição absolutamente de lançar a mão do leite humano, a gente usa a fórmula, mas isso é a condição extrema realmente, né? E ela tem que ser prescrita, precisa haver uma prescrição médica pelo pediatra para que essa fórmula seja dada, não é simplesmente dar e pronto. A fórmula ela surgiu de uma necessidade da indústria substituir o aleitamento materno por um substituto, entre aspas, do leite. Mas ela em nada chega aos pés do leite humano, que não é só a questão da alimentação, né? Ele possui anticorpos que protegem o bebê em relação a doenças. Né? Nos primeiros meses de vida, o bebê está muito sujeito a infecções intestinais. E esse leite, o leite humano, ele é capaz de prevenir essas infecções, que são uma grande causa de morbimortalidade neonatal e infantil. Então, assim, o leite humano ele tem essa característica que nenhum outro leite substituto tem. Então, graças é importante que a gente sempre pense nele. Graças a Deus, nós somos a fábrica mais perfeita para essa alimentação do bebê, até que ele atinja os 6 meses exclusivamente. É bom lembrar, até 6 meses é exclusivo. Minimamente, exclusivamente até os 6 meses. E até os 2 anos é importante que a mãe faça o aleitamento. Até para a questão de proteção dela em relação aos cânceres, porque quanto mais tempo a mãe dá o peito ao neném, mais ela se protege, menor são os riscos, os índices de câncer de mama nessas mulheres que amamentam mais tempo. Então é importante entender que isso tem um lado benéfico para o bebê e para a mãe. Para a mãe, claro. O senhor diria, doutor Leonardo, que apesar de todas essas dificuldades que a gente tem nesse processo de amamentação, como a gente já falou, está havendo uma volta a essa naturalidade, assim como ao parto normal, que um tempo ficou completamente, vamos dizer, demonizado, que era aquela agressão à mulher. Hoje a gente já vê essa volta a esse parto normal. O senhor diria também que a gente está voltando a essa conscientização da importância desse leite materno? Ele pode deixar o peito cair, ele pode fazer alguma coisa, mas a importância dele continua. Sim, sem dúvida, porque há o reconhecimento científico dos benefícios do leite. Então, através desse reconhecimento científico, né, trabalhos que mostram realmente a importância, os benefícios que o leite e o aleitamento trazem, o leite humano, ele realmente está voltando, a gente está conseguindo modificar a sociedade. E eu acho que é importantíssimo também que a gente tenha um arcabouço legal que proteja essa mulher para que ela possa fazer o aleitamento. Então, são leis que são importantes para que a mulher tenha condições de continuar amamentando, mesmo depois quando ela volta ao seu trabalho. Isso é fundamental. Eu até acho que a gente tinha que ter também alguma forma de proteger a mulher que doa. Né? Assim como nos bancos de leite, por exemplo, isso aí é uma proposta que eu acho que
tem que começar a nascer, a tem mulher que doa, pensar, né? ela não tem nada que a permita doar e ter uma hora para isso, né? Como é, por exemplo, na doação de sangue. Os doadores de sangue têm um tempo que eles podem dispor para eles fazerem a doação e isso não é descontado da hora de trabalho dele. E a mesma coisa teria que ser para a mulher que doa leite, né? Porque esse leite que é doado nos bancos de leite é fundamental para esses bebês prematuros e diminui muito a perda desses bebês por conta de outras doenças que acabam acontecendo durante essa internação na UTI, porque eles são muito prematuros e muito frágeis. Só um parêntese aí. Qual a situação do banco de leite hoje, se eu tenho ideia? Assim, vocês vivem fazendo campanha de incentivo à doação, essa coisa, o estoque está sempre muito baixo, a demanda é sempre muito alta. A gente hoje está num nível confortável? Não. A gente não pode variar. dizer, não para variar. Acho que a gente hoje, a gente hoje está em torno de 60% apenas do que a gente precisa. E o que a gente é obrigado a fazer quando a gente tem esse tipo de limitação? A gente redistribui o nosso estoque. O leite ele não é igual em todas as amostras que a gente tem, né? Alguns leites eles são mais calóricos, outros têm uma característica mais de proteção do bebê, enfim. Isso vai de acordo com a análise laboratorial que é feita no leite que é doado. Então, um leite é mais adequado para um bebê e o outro é mais para outro. Então, um bebê muito pequeno ele precisa de um leite que ele tenha mais calorias para que ele se desenvolva mais rápido. Ao passo que o bebê maior ele não precisa desse leite mais calórico. E isso tudo é avaliado pelo laboratório do banco de leite. Agora eu fiquei curiosa. Por exemplo, assim, a mãe produz um leite específico para o filho dela? Exatamente. Por exemplo, o leite é muito específico para o filho dela. A gente pode ter a impressão de que o leite é igual para todo mundo. Quer dizer, o meu leite pode servir para qualquer criança. Não, meu leite serve bem para o meu filho. Para um tipo de criança. Um tipo de criança. Né? E as crianças menores, elas vão ter uma necessidade de um volume menor de leite. A gente, por mamada, pode usar até 1 ml, né, que já é o suficiente para alguns bebês, enquanto os maiores usam até 30. Então, assim, é uma diferença grande. Né? E em relação a estoque, como eu estava falando, a gente está com 60% só do que precisa e isso nos obriga a fazer redistribuição daquele estoque que a gente tem e acabar complementando com a fórmula, porque a gente não tem como suprir toda a necessidade do bebê e isso não é uma coisa boa, né? A gente sabe. Eu imagino, né? É um processo até complicado para vocês, né? Fazer essa escolha, essa redistribuição de como ficar com tão pouco para suprir uma demanda tão grande, né? O número de doadoras aqui em São Luís especificamente, é razoável? É razoável, eu vou dizer assim, a gente como a gente só tem 60%, a gente tem um número de doadoras hoje em torno de 75 mulheres, mas nem todas doam uma quantidade grande e nem todas são doadoras que eu vou dizer assim, ativas. Elas, às vezes, numa semana elas conseguem doar, outras não. A gente tem também uma dificuldade, por exemplo, nos períodos de férias, de festas, porque as pessoas se afastam da cidade e aí elas não vão continuar doando. Então, esses períodos são como em banco de sangue também, períodos em que a gente tem um estoque muito crítico, né? A gente tem uma baixa muito grande e a gente não deixa de ter neném nascendo. Então, a gente continua com a demanda pelo leite e a oferta é pequena. Então, são períodos muito críticos que a gente precisa muito fazer campanhas justamente nesses períodos para tentar aumentar e sensibilizar as mulheres para que elas também doem. Vocês fazem busca? Por exemplo, vocês fazem campanha de incentivo à doação, busca por mulheres que tiveram bebê, é isso? Fazemos. Todas as mulheres que têm bebê no Hospital Materno Infantil, elas são incentivadas porque, na verdade, todas as mulheres que amamentam, elas potencialmente são doadoras. Não existe aquela mulher que não é doadora. Existe também outro mito. Se eu der o meu leite para doação, eu vou ter menos leite para o meu neném. Filho. Pelo contrário. Isso é o contrário. Quanto mais produz, mais produz? Quanto mais produz, mais ela estimula a mama e a mama vai produzir mais. Então, assim, quanto mais ela doar, mais ela vai ter leite para poder suprir essa doação dela e dar para o filho dela. Então, ela vai ter uma produção maior. Esse é um mito também que existe, são né? Tantos mitos. São muitos mitos. Por falar em produção de leite, os alimentos, de alguma forma, os alimentos que a mulher ingere, de alguma forma, eles vão interferir na produção de leite? Tipo, eu tenho que tomar caldo para eu ter mais leite, eu tenho que tomar aquilo para produzir um pouco mais? Tem mesmo? Relativamente, isso a gente não pode dizer que é uma coisa absoluta, mas é claro que a ingesta hídrica, ou a ingesta de líquidos, ela é importante para aumentar a quantidade de leite.
a mulher que se hidrata pouco, ela tem uma quantidade menor de leite, né? O nosso organismo, ele precisa de água, nós somos 90% de água, então a gente precisa de água. E aí o leite é um líquido. Para ela produzir leite em quantidade suficiente, ela precisa estar bem hidratada. Então ela precisa ingerir em torno de 4, 5 litros de líquido por dia para ter um volume maior de líquido também no leite, para ter um leite com maior produção. Mas tem mulheres que têm uma produção maior já naturalmente, né? Tem. Isso é de indivíduo para indivíduo, é uma questão até genética. Tem mulheres que realmente produzem mais, naturalmente. Isso também tem a ver, que o naturalmente tem a ver com a questão do estresse, né? Tem mulheres que ela já tem no gene dela, na formação dela, esse intuito de amamentar. E elas são mais tranquilas. A mulher com um certo grau de estresse, ela tem uma produção de leite menor. Tanto que as mulheres que têm bebês prematuros, ainda que esses bebês não sejam prematuros extremos, essas mulheres já estão com a mama preparada para produzir bem leite, mas elas não conseguem amamentar de forma suficiente porque elas estão estressadas. Então elas têm uma produção menor exatamente porque o estresse acaba limitando elas. Muita coisa ainda para a gente saber a respeito da amamentação. É um processo natural? Mas ele também tem todo esse incentivo da sociedade, pessoal, da família, esse suporte de apoio para que a coisa aconteça dessa forma que deve acontecer naturalmente, né? Mas assim, entre perdas e ganhos, a gente diria que a gente está no lucro? A gente tem evoluído, né? Os indicadores mostram que a gente tem aumentado, sim, a taxa de aleitamento materno, e a gente acredita que essas campanhas são fundamentais para isso, porque realmente se a gente não estivesse fazendo essas campanhas, hoje em dia a gente estaria muito pior. Mas ainda tem muito que se fazer, e eu acho que tudo o que a mídia possa veicular em relação aos benefícios do aleitamento é fundamental, porque é assim que se constrói esse entendimento de que é importante amamentar e que é importante também proteger e dar apoio para a mulher que faz o aleitamento. Ok, então que venham mais agostos dourados. E só lembrando, o agosto dourado, ele não encerra no dia 31 de agosto. Ele acontece o ano inteirinho. Vamos dizer que todo mês seja um agosto dourado. Todo mês não. O ano inteiro seja formado de agosto dourado, e que sempre é bom incentivar a amamentação. Você não está amamentando, você tem uma amiga, você tem uma vizinha, dá um apoio, dá um suporte. Isso é muito importante nesse momento assim mais vulnerável do pós-parto, processo de amamentação doloroso. Quem já passou por isso sabe bem como funciona. E um carinhozinho, um suporte nessa hora pode fazer toda a diferença, né? O agosto dourado vem logo para isso, né, doutor? Com certeza. Doutor Antônio Leonardo, muito obrigado por sua participação, por todos esses esclarecimentos. Obrigado a vocês. Bom dia para você aí do outro lado, que sabe que todo dia eu estou aqui esperando você às 9 horas da manhã com informação, com café, com notícia, com tudo, só para você, tá? Tchau e até a próxima.